Boa tarde, amigos. Estamos começando mais um Ponto a Ponto. Começamos pedindo desculpa a vocês. No domingo passado nós tivemos probleminhas técnicos e não conseguimos transmitir a nossa entrevista. Nós vamos remarcar, e o tema que era sobre o Esperanto, a gente vai em outra oportunidade apresentar para vocês. A gente não vai esquecer desse tema, podem deixar com a gente. Então, a todos vocês da Rede Amigo Espírita, TVC, Rádio Fraternidade, que sempre estão conosco, a gente queria que vocês participassem dessa conversa, né? Hoje a gente vai falar sobre a inclusão na casa espírita, e a gente precisa muito saber a opinião de vocês e para enriquecer a nossa conversa. O nosso convidado de hoje é o Marcos Paterra, que é psicopedagogo e vai falar sobre esse tema com a gente, né? Então, já sabem, aí na Rede Amigo Espírita, nosso amigo Carlos vai estar dialogando com vocês, então vocês podem mandar suas perguntas, suas opiniões, e que à medida do possível a gente vai passando e respondendo, tá bom? Então, Marcos, muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quando a gente fala em deficiência, o próprio nome, muitas pessoas dizem que não é para usar o nome deficiente, que é portador, e às vezes a gente não sabe usar qual expressão usar. Antigamente se falava em crianças ou jovens ou simplesmente especiais, né? Era muito usado o termo especiais. Depois colocou portadores de deficiência, que também está incorreto. Passou hoje, o termo usado é só deficientes. A criança, o jovem, o rapaz, o senhor é deficiente. Quando a gente chega a falar em deficiente, às vezes não sei se por causa do peso que esse nome ao longo do tempo foi carregando, algumas pessoas elas têm vergonha, né, de se assumir como deficiente. Às vezes a sua limitação é uma limitação pouquinha, né, que não interfere tanto, não é tão visível às pessoas, e às vezes elas preferem não assumir essa deficiência. Aí a pergunta que eu faço é: como é que a gente promove a inclusão sem ferir, né, sem mexer no ego dessa pessoa que às vezes ainda não quer se assumir como deficiente? Veja bem, essa pergunta é muito, muito bem-vinda, no sentido de que muitas vezes quando o jovem, a criança, ela nasce com algum problema, seja ele físico, seja ele de nível mental, normalmente ela vai se acostumando com esse problema e não se vê, muitas vezes, com esse problema. Ou até se vê pela discriminação dos outros e acaba se fechando numa redoma e não quer ajuda. Portanto, ou não quer ajuda porque se acha perfeito, ou não quer ajuda porque está num estado tipo pessimista, ou de autopiedade, ou de vários termos que você possa utilizar, que na verdade é porque houve um contexto, seja de familiar, social, às vezes na escola, o famoso bullying, que transformaram ele numa pessoa que recusa ser atendido, ser ajudado. Então, nessas horas, a gente tem que entender o seguinte: perante a lei somos todos iguais, e o tratamento é como igual. Eu não estou vendo uma criança deficiente, eu estou vendo alguém que precisa de ajuda, que pode ou não ter alguma deficiência física, pode ou não ter alguma deficiência mental, é simplesmente um ser que está precisando de ajuda. Então, nas instituições, sejam elas espíritas ou não, é o olhar sem piedade, é o olhar sem comentários, é o olhar de igual para igual, sabendo e deixando claro que sabe que aquela pessoa tem a sua deficiência. Todavia, que isso não a faz inferior. Isso é muito importante. Tirar aquela sensação do coitadinho, exatamente, né? Que as pessoas costumam tratar muito como coitadinho, né? A gente é para assistir, né, e ajudar no que é necessário. Muitas vezes a deficiência da pessoa é uma deficiência que ela adquiriu ao longo de sua vida. Ela não nasceu com aquela deficiência. E a partir daquele momento ela não sabe mais como levar a sua vida adiante com aquela deficiência, porque as referências que ela tinha anteriores, né, muita gente diz assim: não, quando você nasce cego, você vai já nasce aprendendo a lidar com a sua deficiência. Ao longo da vida você ficar cego é muito mais difícil, porque você vai ter que mudar todas as suas referências. A gente sabe que em alguns casos dessas deficiências que aparecem ao longo da vida, as pessoas meio que ficam num ócio evolutivo. Elas parece que perdem as forças de lutar pela vida, de buscar alternativas, de se adaptar às novas situações.
e muitos entram em depressão. Exato. Né? Então, que forma a gente pode ajudar essas pessoas para que elas saiam desse ócio, né, e retomem sua vida e deem continuidade ao seu processo evolutivo? Bom, a pista eu já dei, é tratar por igual, é não ver, ou tentar não ver de maneira piedosa essa pessoa que tem ou não essa deficiência. São pessoas que é por igual. É muito importante, eu sempre digo, que a gente tem que transferir conhecimento. E como é que a gente transfere conhecimento, principalmente no meio espírita? Através de palestras, oficinas, eventos. E nesses momentos, nós temos que tratar essas pessoas sempre por igualdade. E é nessas palestras explicar. É lógico que cada palestra tem um sentido, né? Uns mais religiosos, outros mais científicos. Cada um vai se alinhar a essa forma de pensamento, mas que tenha, abranja essa informação. Por que acontecem os acidentes, quais são os motivos, se há resíduos reencarnacionistas. Dá informação que muitas vezes a pessoa está estagnada porque não sabe. Ou por que isso aconteceu comigo? Deus não gosta de mim. Deus deixou isso acontecer comigo. Não é bem assim. Os motivos são diversos e muitas vezes estão vinculados a vidas pregressas. Então é bom que ele tenha essa informação através do quê? Através do estudo. A doutrina tem bastante informação nisso, tem desde os livros primários, né, da codificação, até livros especiais, como o de Bezerra de Menezes, Adenauer de Novaes. São pessoas que abordam esses assuntos com veemência e mostram que muitas vezes o que acontece no hoje é um resultado de ontem. E aconteceu porque você não está se corrigindo. Está na hora de você parar, analisar e começar a se corrigir. Com relação a essa exclusão que a gente pode observar, que muitas vezes acontece pela vergonha, a própria pessoa ela se retrai, né, deixa de frequentar os lugares, por medo do preconceito, que ainda existe muito preconceito, por esse olhar de coitadinho que muitas vezes fere mais do que uma palavra. Eu costumo fazer uma palestra a respeito de prostituição infantil. E eu comento nessa palestra que muitas vezes entra uma prostituta num atendimento fraterno, um problema A, B ou C, eu dizendo que ele está falando sobre inclusão, portanto pode ser social também, pode ser qualquer tipo. E muitas vezes ela é atendida assim, com amor, com carinho, ouve-se qual a queixa dela, mas sempre tem aquele pensamento: olha como ela está vestida, olha o que ela faz para sobreviver. Também ela só podia estar tendo esse tipo de mazela, porque é o que ela faz. E acaba esquecendo que essa prostituta, às vezes com 17, 18, 19, 20, 25 anos, foi uma menina, uma criança, que chegou a ser às vezes iludida, que caiu na vida por necessidade socioeconômica, ou porque foi alienada, ou porque a viciaram em drogas, que é outro fator que faz proliferar a prostituição. Então houve todo um contexto que transformou essa menina nessa mulher que hoje é taxada, rotulada de prostituta. Então, sob esse olhar, sobre esse ângulo de visão, que a gente tem que analisar que muitas vezes a própria pessoa que faz o atendimento fraterno, ou aquele dirigente, ou aquele palestrante, o centro espírita como um todo, muitas vezes recebe a pessoa já com pré-conceito. Já recebe aquela pessoa com uma análise pré-concebida, que às vezes é errônea. É necessário avaliar que muitas vezes nessa própria vida acontece muita coisa ruim na vida das pessoas e que podem ou não estar vinculadas a embates do passado, a entraves do passado. Então é sempre bom a gente avaliar que as pessoas, quando chegam a nós, seja ela pela dor ou sejam elas pelo amor, elas têm que ser recebidas com esse olhar de que é igual. Não importa o que ela faz para viver, não importa o que aconteceu com ela, se foi um acidente, se foi de nascença, o que importa é o hoje. Hoje ela está conosco querendo evoluir, e nós estamos aqui para a evolução espiritual e humana. Além dessa mudança desse olhar, de olhar, né, no mesmo valor, se colocar no mesmo patamar, porque eu acho que a doutrina nos chama atenção para isso, né? Se hoje talvez eu tenha uma vida correta, uma vida honesta, postura diferente,
mas um dia eu posso ter sido um criminoso, um mentiroso, um enganador. Então eu não posso me colocar muito acima das pessoas, né? Porque talvez o erro que um esteja cometendo hoje eu já cometi ontem. Mas aí, em ações, o que a casa espírita deve adotar em ações para reverter essa exclusão social, além desse olhar? Veja bem, eu digo sempre que existe ações e ações. Existem aquelas ações que as casas espíritas fundam associações ou fundações, algumas para trabalhar com deficiência, algumas para incluir pessoas com problemas financeiros. Tem ações específicas. Isso, na minha visão, não é bem inclusão. Isso são ações de caridade. Ou seja, você vai aí em instituições que tem uma fundação que só pega criança para dar apoio pedagógico. Tem professores, uma escolinha muito bacana, pega crianças do bairro, da periferia e ensina. É uma atitude maravilhosa, ela é inclusivista, sim, mas no sentido daquela forma. Mas na instituição, no centro espírita, como é que entra um deficiente? Quantos banheiros tem? Tem o masculino, tem o feminino, e um dos dois, ou os dois, são para cadeirantes? Tem rampa? São tudo ações que já devem ser pré-concebidas, pré-pensadas, né? Para que haja o acesso, tá? Local no auditório onde se possa ir de cadeira de rodas, local onde se possa ter uma pessoa como tutora ou acompanhante de uma criança com deficiência, por exemplo. São ações essas que a gente tem que estar sempre com um olhar, porque hoje o Brasil é um país que está com a inclusão em alta. Somos um país que estamos fazendo o possível para incluir as pessoas, sejam elas quais forem, sejam elas quais categorias, sejam elas por divergência ou diferença na opção sexual, sejam elas por racismo, sejam elas por baixa renda, seria social, e seria principalmente as deficientes, sejam mentais ou físicas. Nós estamos tentando, a duras penas, formar esse elo de inclusão dentro das instituições. E a instituição espírita não está a parte disso. Ela tem que se integrar e começar a agir nesse sentido. Deixar os palestrantes mais bem informados. Por exemplo, quando for passar um slide na palestra, por exemplo na palestra. Se ele perceber que tem deficientes visuais, falar detalhadamente sobre o que está passando. Se tem deficientes auditivos, não deixe só os tópicos, coloque ali o assunto, porque o deficiente auditivo ele não vai ouvir o que você está falando, ele vai ler o que você está mostrando. Então são pequenas pistas, pequenas atitudes que deve a casa espírita e os seus usuários, palestrantes, frequentadores, voluntários, terem ali a capacidade de saber como lidar com as pessoas que entram ali, sejam elas deficientes ou não, porque eu acho que existem formas de deficiência. Muita gente que vai no atendimento fraterno vai ali com muita pressão psicológica, às vezes familiar, ou por um alcoolismo na família, ou por uma droga, ou às vezes por uma doença, às vezes uma doença terminal de um ente querido. Então a família está doente. E é, num ângulo de visão talvez mais aberto, um tipo de deficiência. Você tem que saber lidar com essa situação, saber explicar e principalmente saber acolher. Bem, nós temos participação aqui dos nossos internautas, o nosso amigo Patrick Paulo de Almeida. Ele diz o seguinte: ele fez a citação de Levítico capítulo 1, versículo 16 a 20. Ele disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se, ninguém que seja cego ou aleijado. Ele diz que discorda dessa passagem bíblica, né? E ele também nos pergunta se o deficiente ele vai sofrer para sempre. Bom, é o seguinte, aí ele fez uma explanação ótima, né? Só que o Primeiro Testamento ele foi feito de uma maneira daquele Deus maldoso, vingativo, aquele Deus cruel. Já o Segundo Testamento já ensina do nosso amigo Cristo, já mudou esse olhar.
Tanto é que a boa nova que Cristo pregou também foi curando leprosos, cegos, deficientes, surdos, mudos. Então, vamos ver que aí são maneiras de olhar diferentes. E o próprio Cristo, ele era inclusivista, se for analisar dessa forma. E não, o deficiente, quando ele desencarna, dependendo do que ele aprendeu aqui, por isso estamos aqui tentando passar essas informações e deixar as instituições, elas, sejam qual forem, seja qual for sua religião, se estiver ouvindo ou vendo a gente, serve também, porque estamos aqui para ensinar. E é importante que tenha essa evolução espiritual, tenha essa evolução de conhecimento, saber por que está aqui, por que está acontecendo isso ou aquilo, por que aconteceu isso na minha vida, por que aconteceu isso na minha família. Tendo esses saberes, fica mais fácil você caminhar para frente. Você caminhando dentro dessa vida, desse encarne, é fatalmente, quando você desencarnar, fatalmente até é estranho, né? Quando você desencarna, você provavelmente vai sair dessa situação. É claro que se você continuar nesse monoideísmo de que é doente, de que não serve, de que está faltando uma perna, está faltando um braço, você vai desencarnar e manter isso, e vai necessárias novas encarnações para que isso seja novamente moldado no seu perispírito. Agora nós vamos falar de um assunto que é sempre muito importante e que eu acho que em todos os assuntos que a gente fala, que a gente faz essa pergunta. Qual a importância, qual é o papel da família no desenvolvimento dessa pessoa com deficiência? Bom, família é tudo. Tudo. Eu sempre digo, que posso estar errado ou certo, vai depender de quem estiver analisando a situação, que é a expiação de uns e prova para outros. Por que eu digo isso? Porque normalmente a criança que nasce com essa deficiência, que se tornará um adulto deficiente, ele vem com essa deficiência por expiação. É algo que ele fez em outra vida, que fatalmente está refletindo nessa, tá? Algo que ele fez ou algo que aconteceu, seja bem dito isso, tá? E a família que ele escolheu, porque nós escolhemos a família que nós vamos reencarnar, ela tem que assumir esse compromisso. Os nossos pais, sejam eles biológicos ou não, os pais adotivos também, têm por obrigação nos ensinar a conviver nesse contexto, nesse novo contexto que temos social. Saber lidar com as vidas, serem nossas referências, principalmente boas. E são eles que vão nos encorajar, nos ajudar, nos ensinar em todos os aspectos a lidar com as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas mentais, sejam quais forem. Então é importantíssimo a família aceitar, que infelizmente tem muitas que não aceitam. Tem criança de adoção principalmente que, ou por ser negra, ou por ser deficiente, seja mental ou física, ela simplesmente continua para a adoção. E crianças que nascem de casais felizes, que estão ali, ficaram 9 meses esperando aquela criança maravilhosa, que sonham já com o berço, sonham em tal quarto de tal cor, verifica tudo ali, já pensaram no nome, no que vai fazer. Tem pai que já pensa até na qual faculdade vai poder pagar para o filho. Aí nasce uma criança, por exemplo, com síndrome de Down, ou autista, que só se percebe depois. Existe um choque, existe aí um chamado luto familiar, no sentido de que houve um impacto, fragmentou a família. E tem que ser desfragmentado, tem que se juntar os pedacinhos de novo e abraçar esse problema, porque na verdade é uma solução para a família. Dizem as pesquisas que os pais, principalmente as mães de crianças com deficiência, é como se amassem em triplo uma criança normal, um filho normal. Então muitas vezes elas até ficam inibidas quando tem uma criança normal, nasceu bem, e uma criança deficiente, porque elas ficam inibidas mas acabam assumindo que tem um amor maior, uma quedinha maior por aquela criança que tem deficiência. É tudo psicológico, porque realmente ela precisa mais, porque a tensão é muito maior, mas também há todo o envolvimento espiritual.
Por que essa criança nasceu nesse seio? Por que essa família teve que assumi-la? Lembrando que a família não é só pai e mãe. Tem avô que não aceita, avó que não quer saber, é tios. Nossa, aborta essa criança, percebe que está gravidez? Aborta isso aí, não deixa nascer não, você vai pegar uma carga para cuidar. Então, a gente vem de uma família, de uma geração eugenista. A gente vem de uma cultura eugenista, onde o que não presta, o que é diferente, o que é defeituoso, é jogado fora, é excluído. E a gente tem que mudar esse olhar, porque nós não somos eugenistas, nós somos pessoas que sabemos, entendemos por que nascem assim e por que acontece isso no decorrer da vida. Se nós temos ciência desses fatos, nada mais justo que a gente abrace isso como causa para tratá-los. Eu acho que, falando em família, eu acho que não só a família do deficiente, mas a família daquela criança que nasceu perfeita, mas para que ela entenda, né, e respeite o outro ser deficiente. Porque muitas vezes na escola a gente vê, né, às vezes muitos pais preferem colocar os seus filhos deficientes em escolas para deficientes, para não encarar o preconceito logo cedo, com criança, né? E outros não, preferem colocar na escola regular. E muitas vezes a criança é discriminada, é desrespeitada, porque os filhos que sejam assim, perfeitos, eles ainda não têm essa educação de ver o outro com um olhar, bullying, né? Com um olhar mais... Mas é o que eu te disse, que você vê que até mais ou menos na década de 30, 40, década de 50, as pessoas com deficiência, principalmente as mentais, eram abandonadas, excluídas, algumas abandonadas literalmente na rua. Depois começaram a montar asilos específicos, asilos para cegos, asilos para deficientes mentais, asilos para idosos, né, que não deixa de ser uma exclusão, asilos de deficientes auditivos, tá? Então sempre houve, da maneira eugenista que eu disse, uma maneira de se discriminar e deixar à parte. Então sempre foram criados em volta e não dentro de um contexto. E essa criação foi até a década de 60, início da década de 70. Então muitos desta geração criaram seus filhos dessa forma. E esses resíduos são difíceis de tirar. Tem muita gente falando, não, eu sou inclusivista, eu adoro ver criança com deficiência, eu não tenho problema de me relacionar ou deixar meu filho se relacionar com aquela criança com síndrome de Down. Mas se pega um autista severo, por exemplo, que se autoflagela, né, se morde, ou então fica andando para lá e para cá, que não escuta ninguém, a primeira coisa que você vai fazer é afastar o filho. Segundo, entra na escola, aí vem, conversou com o moleque, não sei o que, brigou com o menininho, ah, mamãe, briguei com o Joãozinho me bateu. Joãozinho, aquele negrinho, já começa por aí. Você vê que a palavra, o poder da palavra, já colocou um rótulo. É negro. Se é negro, é ruim. Se é ruim, por isso que bateu. Se bateu é porque ele não presta. Se não presta, deixe longe. Entendeu? Então você percebe que existe todo um contexto que a gente tem que ir mudando devagarzinho. É um trabalho muito difícil. Não é fácil. Mas a gente tem que ensinar as pessoas a olharem de maneira diferente e não verem cor, não verem situação financeira e não verem os defeitos. Saberem que aquilo é só um pedaço de carne, onde aquele espírito que está lá dentro pode ter sido um grande amigo no passado, que pode continuar sendo nesse futuro. Nós temos mais participações aqui, a nossa amiga Marilinha. Marilinha é deficiente, é auditiva, e ela diz o seguinte: eu preferia ser respeitada que ganhar um vale. Que ela brinca aqui, Marilinha tem um humor maravilhoso. Aí a Cécia Bragança comenta o seguinte: uma pessoa nasce ou fica com alguma deficiência física por diversos motivos, mas tudo se origina na escolha que o espírito faz no seu plano reencarnatório. E a Maria Oliveira colocou o seguinte: acho que o melhor mesmo é ter respeito por esses irmãos. Tenho certeza de que para eles falará mais alto como eles estão sendo tratados. Acho que foi como a gente falou, né? O olhar, tirar o olhar do coitadinho, tratar com respeito, né? Porque é um ser humano tão complexo como nós, que tem tantas provações como nós. Nós,
nós como ser humano, nós somos praticamente doutrinados. Na psicologia social ela fala muito bem sobre isso. Nós somos praticamente doutrinados a situações. Ou a gente repudia, ou nós temos dó. E são duas situações que causam entrave ao outro. Para nós tudo bem, eu repudiei e acabou. Ou eu tenho dó, eu cuido com dó. E não é isso que a inclusão ela quer dizer, não. A inclusão ela quer dizer que aquela pessoa deficiente, ela tem que estar integrada com as pessoas, fazendo as mesmas coisas, tem que estar se sentindo ativa naquele meio e participando de todas as maneiras. Ou seja, ela tem que estar, no sentido real da palavra, inclusa. E não somente ali. Às vezes eu vou em salas de aula, por exemplo, onde tem, sei lá, uma criança com síndrome de Down. Mesma faixa etária, mas nível então um pouquinho menor. Por exemplo, sei lá, no apoio terceiro ano. Para as crianças ditas normais, tem que se dar a matéria. Coloca na lousa, coloca ali e tal. E para a criança com síndrome de Down, faça esse desenho. Preencha esse papelzinho aqui, faça um rabisco. Desenhe aí uma família para mim. Ou seja, ali a gente já vê uma discriminação. Porque a partir do momento que ela está numa escola, ela tem que ter no mínimo as mesmas informações, talvez ensinadas numa metodologia diferente. Tá? E outra, querer que essa criança aprenda definitivamente igual às outras é uma utopia. Isso é inegável. É diferente? É diferente. Todavia, ela não está ali só para aprender. Que tem a capacidade a médio e longo prazo, sim. Ela está ali para se integrar com aquele pessoal, para quebrar o preconceito, para quebrar o afastamento dessa criança, o sentimento de piedade ou o sentimento de repugnância. Ela tem que estar presente para mostrar que ela é também parte do grupo. E assim também é nas instituições espíritas, sem tirar nem pôr. Como você falou, muitas vezes é subestimar até a capacidade dessa pessoa de aprender. A gente viu recentemente essa semana, foi amplamente comentado nas mídias, de uma professora com síndrome de Down. Palestrante, inclusive. Palestrante. Ou seja, ela tem deficiência, mas ela não se permitiu limitar-se pela deficiência. O sonho dela era ser professora e ela buscou... Família que apoiou, sociedade que foi procurada e forçada a apoiar, e por isso ela conseguiu incluir-se. Ela não foi inclusa. Ela conseguiu incluir-se na sociedade, que hoje está aberta a isso. Até pouco tempo não estava. Graças a Deus isso foi modificado. Mas vamos parar que essas pessoas tentem se incluir. Nós temos que incluí-las. Afinal de contas, nós que somos os ditos normais. Se nós temos capacidade de raciocínio, discernimento e conhecimento, por que são eles que têm que nos procurar? Aí que entra a minha pergunta. A gente falou sobre o papel da família. Agora a gente sabe que nós espíritas, por a gente ter acesso à doutrina, que nos é tão reveladora, tão consoladora, tão instrutiva, a gente sabe que o nosso papel, além da gente fazer a nossa reforma íntima, a gente tem que contribuir, né, com a evolução dos seres. A gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance para essa evolução se acelerar, não só na minha vida, mas na vida de quem está ao meu lado, a vida que um dia vai cruzar comigo numa rua. Porque as ferramentas que hoje me foram dadas para que eu ajude no progresso. Então aí eu lhe pergunto, qual o papel dos espíritas nessa evolução, que eu digo que é planetária, né? É um trabalho de formiguinha, cada um faz a sua parte, mas no final aquelas pequenas partes se juntam e fazem um grande efeito. Foi como eu havia dito, né? Além dessas instituições que formam fundações e ajudam o próximo para fins específicos, a instituição em si, toda ela, e principalmente as federações, elas têm que estar preparadas para atender, receber e ter como frequentadores pessoas com deficiência. Ou seja, palestrantes melhores preparados, como eu disse, o truque dos slides, falar quando está... como é que eu vou explicar? De maneira consistente,
sobre a palestra. Os banheiros, tem que ter o banheiro para deficiente, sim, porque se eu me deparei uma vez numa instituição onde falou, não, estamos preparados para atender deficientes, temos rampa, temos local onde o deficiente pode ir no banheiro, tem aquelas traves para ele poder se locomover da cadeira de rodas. Aí você entra no auditório, não tem local para o cadeirante sentar, então ele pode ir no banheiro, mas não pode sentar, não pode assistir a palestra. Aí eu fui em outra instituição, eu dei uma palestra sobre autismo. Aí nessa palestra teve uma pessoa da parte da diretoria que falou assim, eu não sei para que essa palestra, porque aqui não tem nenhum autista. Eu achei estranho, porque a palestra não foi para os autistas. Se tivesse, seria até bom. Existem variantes de autistas que têm capacidade, sim, de discernimento, de entender e até progredir para a palestra. O próprio Leonel Messi, que é um conhecido aí nas mídias, excelente jogador de futebol, ele tem um nível, sim, de autismo. Mas a palestra foi para quem tem na família, para saber lidar, quais são os motivos e principalmente quais são os motivos espíritas. E aí eu me aproveitei e perguntei, quem aqui conhece ou tem parente autista? Aí mais da metade levantou os braços. Quer dizer, foram para um fim específico, que foi anunciada a palestra, e era para pessoas que não eram autistas, mas que conviviam, queriam entender por que ele nasceu autista, por que ocorre esse tipo de coisa. São informações que muitas vezes as outras religiões não dizem. Foi Deus que quis assim. Deus quer que a criança nasça com um problema? É aquela mentalidade de exclusão, sabe? Tem que pensar de uma forma em que nós possamos atender esse pessoal, essa demanda, que pode se tornar uma demanda grande a partir do momento que a gente abra as portas de maneira estrutural e de maneira capacitada. Ou seja, as pessoas que trabalham como voluntárias numa instituição espírita também têm que ter, eu não digo saber Libras, que também estou exagerando, embora toda a federação deveria ter, mas tem pelo menos a capacidade, por exemplo, de empurrar uma cadeira de rodas. Tem pessoas que estão com cadeira de rodas e acabam deixando para o familiar empurrar porque ele não tem capacidade de fazer aquilo. Bate lá, bate cá, move para lá, move para cá. Empurrar uma cadeira de rodas. Imagina tratar com uma criança com deficiência. São problemas que vão surgir a médio e longo prazo, e se não surgirem esses problemas, tem um erro aí. Não estão frequentando porque foram excluídos. A gente tem uma participação aqui novamente da nossa amiga Marilinha, que ela nos contou que passou recentemente em um concurso público em primeiro lugar. Porém, ela foi aposentada por invalidez. Mas ela disse que quer e pode trabalhar, né? Então, eu acho que até essa visão que a gente tem, né, de dizer a pessoa que fica incapaz de exercer alguma atividade. Eu acho que isso acaba muito limitando, né? Porque alguém dizer para você, não, você é inválido, né? Você não pode mais trabalhar. Isso é muito limitante também, né? Porque é uma faca de dois gumes, né? Nós estamos num país onde muita gente se aproveita de situações. Tem muitas famílias que se aproveitam também, às vezes a criança tem a deficiência, e aí fazem de tudo para receber as bonificações que o governo pode dar. Que vai desde isenção do IPI para a compra de carro, passagem livre, remédios, não sei o quê. Classificou essa pessoa, essa criança, com essa deficiência, com toda essa ajuda, aí muita gente acha que a partir daí ela é incapaz para o resto. E aí começa um trabalho de formiguinha de novo para provar que mesmo com todos esses benefícios que foram conquistados pela família no período de necessidade, ela pode, a seu tempo, não precisar mais desses benefícios, porque tem plena capacidade de trabalhar. É que nem o famoso Bolsa Família, que tanto falam, criticam, que tem muita gente usando de má fé. Sim, tem gente que está se aproveitando. Eu vi um documentário outro dia, documentário oficial, com a mulher dizendo que iria engravidar para o ano para conseguir mais Bolsa Família. Eu acho o cúmulo esse tipo de coisa. É uma mentalidade errônea. O Bolsa Família foi criado para quando você tiver condições, deixar de lado para outra pessoa que precise e começar a trabalhar. Infelizmente a mentalidade nossa é essa. Se está errado, errado sempre vai ficar.
Então fica difícil a gente lidar com essa situação no dia a dia. Aí ele pergunta, toda deficiência física e mental é decorrente de uma ação do espírito? Quando eu falo espírito, a gente às vezes não se vê como espírito, né? A gente diz assim, não, o meu espírito, a gente costuma dizer assim, né? Mas a gente não se vê como espírito. A gente acha que tem um espírito à parte, que é animado. Mas assim, então quando eu digo que a ação do espírito, essas deficiências são decorrentes da ação do espírito, ou seja, das nossas vidas passadas, das nossas existências, né? Desse ser milenar que nós somos. Bom, é muito complexo. Nasceu com deficiência, seja ela física ou mental, principalmente a mental, são karmas do passado. São pessoas que foram ditadoras, manipularam a palavras, usaram de má fé, tiveram pessoas na sua mão e em vez de usar para o bem, usaram para o mal. Normalmente essas pessoas nascem com alguma deficiência. Também existe a legião de quem acredita ou passa a verificar os estudos sobre o voidismo, onde os reencarnes, para sair dessa situação de ovoide que se tornaram, seriam nascer com as deficiências, né? Até quando os órgãos começam a ser formados novamente. Agora, quando acontece algum problema fora o nascimento, ou seja, no decorrer da vida, são duas situações que a gente tem que levar sempre em conta. A obsessão, que sempre vai interferir e pode sim levar à loucura, em alguns casos irreversíveis, e o nosso livre-arbítrio. Nós às vezes agimos errados, agimos sem pensar, agimos por impulso e tocamos no lugar errado, pisamos no lugar errado, aceleramos o carro bêbados ou por simples esporte, e aí causamos um acidente, perdemos o braço, perdemos a perna, perdemos um membro qualquer, e dessa forma ficamos estagnados com isso. E provavelmente vamos desencarnar com esse monoteísmo, achando que estamos manetas ou pernetas, e se não cairmos em si, se os espíritos que nos auxiliares não conseguirem mudar essa forma de pensar, reencarnaremos também com defeitos físicos. Você falou no caso das expiações, né? Seria no único motivo, a única finalidade, o objetivo de uma deficiência física ou mental? Não. Existem casos na literatura espírita, que a gente já teve algumas psicografias, de crianças que nascem, por exemplo, com tumores, com males, que vão causar sua morte ou causar amputações a médio prazo, que é para a tecnologia avançar, para os médicos aprenderem com aquela doença como desenvolver a cura ou desenvolver remédios que ajudem no processo da cura. Então existe todo um envolvimento espiritual. É claro que todos nós, eu, você, o deficiente, escolhe o corpo, escolhe a família e muitas vezes escolhe sim o mal que vai nascer, o problema que ele vai enfrentar no decorrer da sua vida. Só que os espíritos mais zombeteiros, mais maldosos, eles estão ali para influenciar negativamente, e a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa intuição e seguir sempre o bom senso, porque é muito difícil. Você fala com relação à obsessão, né? Que muitas vezes, principalmente antigamente, quando não se tinha uma visão espiritual mais aberta, que nós podemos dizer que hoje nós temos uma visão espiritual mais aberta. As pessoas, né, às vezes, apesar de muito preconceito, mas ainda escutam, alguns têm curiosidade. Hoje nós temos a Associação Médico Espírita, que aí vem instruindo, né? Mas antigamente, qualquer pessoa que dissesse que tinha visto um espírito, ouvido voz, já era considerado louco. Esquizofrênico. E às vezes passava o resto da sua vida internado como louco e vivendo aquilo ali. Então eu queria que você explicasse um pouquinho melhor dessa situação da gente. Realmente, inclusive na década de 70 foi feito um estudo, acho que foi nos Estados Unidos, se eu bem me recordo, estou com a memória me falhando, que tentando mostrar que não havia visões, eram todos deficientes, eram esquizofrênicos, a maioria dos médiuns.
Aí pegaram alguns médicos para fazer o estudo, né? E a esquizofrenia, ela tem, por via de regra, no mínimo 10 sintomas. E fizeram os testes com as pessoas que se diziam médium, né? Que tinham visões de espíritos. Pegaram, bem me recordo, foram 10 médiums. Dos 10, somente 4 chegaram no terceiro tópico dos 10 tópicos para se avaliar se é esquizofrênico ou não. Os outros não tiveram nenhum. Ou seja, separou ali, existia esquizofrenia, existia algo diferente. E não era esquizofrenia, mas não quiseram falar que viam espíritos. Até aí tudo bem, já se melhorou bastante. O que acontece é o seguinte: os esquizofrênicos, ou deficiente, principalmente mental, ele atrai para si, sim, muitos obsessores e muitos espíritos. Quando eu digo muitos espíritos que separam dos obsessores, é que são os neutros, são aqueles que às vezes estão ali para te ajudar, entendeu? Então ele está sempre atraindo, sim. A sua psicosfera, ela atrai espíritos. E acaba tendo mais contatos do que o normal, por assim dizer. Agora, existia, até a década de 70, principalmente aqui no Brasil, muitos médiuns que estavam vendo realmente várias entidades, por assim dizer, e eram taxados de loucos. E isso aconteceu durante muito tempo, sem que eles mesmos tivessem consciência. O que eu quero dizer com isso? Que havia crianças, havia jovens, havia pessoas que nunca tinham visto nada e de repente começavam a ver. Não eram espíritas, eram espiritualistas. E isso confundiu muito a mídia. O pessoal começou a taxar eles, senhores esquizofrênicos, algum psicose tinha. Até passar desse meio campo, até chegarmos a 2014, onde existe de fato o espiritismo e as crenças espiritualistas, foi uma água muito turbuosa, vamos dizer assim, uma maré muito forte, aonde, graças a Deus e a divulgação do movimento espírita principalmente, essas barreiras foram quebrando, esses paradigmas foram ficando diferentes. A Federação Brasileira, ela agiu muito bem na divulgação, seja pela mídia televisiva, seja pela mídia auditiva, seja pelos impressos, as revistas, inclusive escrevo com alguns, mostrando o outro lado da moeda, que nem tudo é loucura, assim como nem tudo é espírito. Porque muitas vezes tem outro lado já também, né? Às vezes ao ver você vê como uma pessoa considerada louca, você já diz, não, loucura não existe, é obsessão. Mas a gente tem que entender que há os dois lados. Foi o que eu quis dizer com aquela história da prostituta que eu te contei, né? Às vezes a moça vem totalmente lotada, né? Aqueles espíritas que conseguem ver, né? Os espíritos, eles vêm ali e falam, nossa, ela está cheia de obsessores. Porque atraiu para si, sim, a vida dela, as drogas, as pessoas de contato, atrai isso. Ela formou essa linha de pensamento onde cabe ao espiritismo e aos centros espíritas talvez bloquear e afastar. Mas nem com isso você tem que chegar e falar, não, isso é obsessão. Quantas pessoas eu já atendi, eu trabalho no hospital, né, onde claramente elas estavam obsediadas. E às vezes eram evangélicas, às vezes eram católicas, então o tratamento tem que ser diferente ali. E outras não, elas estavam simplesmente passando pelo processo, que você bem disse, de autopiedade, de problemas emocionais, de rejeição da família, porque não aceita aquela criança daquele jeito. E aí o que? Houve sim obsessão por parte da família, não teve. É porque às vezes a gente, quando fala em obsessão, a gente acha que só uma pessoa desencarnada, um espírito desencarnado pode obsediar o outro, né? Assim. Mas às vezes a obsessão está ali bem do seu lado, bem palpável. A famosa auto-obsessão também é muito perigosa, né? Então a gente tem que estar bem atento a todos esses contextos, né? Para a gente poder entender melhor, porque eu acho que o entendimento é a porta para a gente quebrar esses preconceitos, para a gente começar a buscar soluções. Porque eu acho que o papel do espírito também, já que a gente sabe que existe todo um contexto, é a gente procurar soluções sociais para essas problemáticas, né? Eu acho que a gente tem um campo tão rico de profissionais,
das tecnologias, né, da medicina. E eu acho que cada um, dentro da sua área de atuação mesmo, de vida, pode no espiritismo, contribuir. A gente vê muito, por exemplo, o famoso sopão, a feijoada, a entrega de produtos de higiene, cestas básicas, principalmente, como é que chama, quando as mulheres estão grávidas, aquela cestinha para o bebê lá, né? O enxovalzinho de bebê. Tudo isso é maravilhoso. Mas nós já fizemos alguma festa onde pudéssemos receber, por exemplo, crianças da PAI, da pestalose? Nós já tivemos por exemplo, algum bailezinho com idosos, onde podemos ir, por exemplo, numa instituição de idosos e a gente pode trazer a instituição sem ficar pregando o espiritismo, mas mostrando que somos pessoas que estamos ali para ajudar, passando uma palestra de motivacional, mostrando para elas às vezes uma oficina, um lugar às vezes para uma costura, para fazer alguma coisinha. Nós estamos sempre indo na periferia, portanto estamos fazendo uma inclusão social, entregando para eles o peixe, ou seja, dando lá o negócio do bebê, dando a sopa, E o que nós estamos ensinando para esse pessoal? Então é nesse ponto que eu gostaria de deixar bem claro. A gente precisa trazer para nós, mas trazer no sentido certo da palavra. Vamos assistir, vamos participar, vamos deixar junto. Porque esse negócio de só dar e depois falar tchau, isso é muito bonito, muito bacana, mas não estamos fazendo a pessoa ter a reforma íntima. Não estamos despertando na pessoa a crítica e a autocrítica. Estamos simplesmente fornecendo alimento e roupa. E isso qualquer instituição, que inclusive não precisa nem ser religiosa, fornece. Exatamente. Nosso papel tem que ir além, né? Nós temos umas participações aqui. Nossa amiga Rosângela Araújo Pereira, ela diz o seguinte: o Dr. Mauro Cuico foi convidado é ótimo, a se retirar do Conselho de Medicina porque ele queria defender a tese que os esquizofrênicos escutavam realmente vozes. Então a gente vê aí também até a perseguição às pessoas, né, que tentam provar que existe algo além do que já se conhece. Na década de 70 houve uma perseguição seríssima atrás dos médiuns e queriam provar que era tudo esquizofrênico. Quando foi o teste que eu te falei, foi feito esse teste e graças a Deus foi feito um divisor de águas. A Maria Oliveira, ela pergunta: como diferenciar então o que é loucura e o que é o espírito, no caso o obsessor, né? É muito difícil. Já dizia Kardec na Gênesis e também no Livro do Espírito que quem vê um louco e quem vê um obsediado não vê diferença. Exatamente o que um faz, o outro faz. E é por isso que eu reafirmo, e como Kardec também afirmou, a obsessão pode levar assim à loucura e muitas vezes irreversível. Como diferenciar? Levando uma instituição espírita, aonde através da fluidoterapia, através da análise de profissionais, que eu digo, quando eu digo profissionais, são profissionais tanto da área física, encarnados, como ali, do centro espírita, que existe profissionais ali que têm o conhecimento espírita, que têm como discernir, isso aqui realmente está parecendo ser loucura. Todavia, vamos avaliar um pouquinho mais, através de Kardec tal, através de Leon Denis, através de Herculano Pires, não é, ele está obsediado. Então, existe aí algumas informações, além do que a própria mesa mediúnica muitas vezes passa a informação. Desse uma mesa séria, competente, ela passa a informação de esses jovens, rapaz, ele não está sofrendo de males patológicos, por exemplo. O problema dele é a obsessão. A gente está chegando no final da nossa entrevista, mas antes disso eu queria perguntar a você: no caso de uma deficiência mental grave, uma só existência é suficiente para a cura ou pode acontecer ainda em outras existências a pessoa ainda vir com deficiência mental? É difícil responder porque, como ele disse, precisa saber os motivos que ele reencarnou dessa maneira. Mas, de uma maneira geral, não. Ele vai precisar reencarnar pelo menos mais algumas vezes. Muito provavelmente isso aí são mazelas do passado, são coisas que ele fez no passado, e se é grave a ponto
de ele continuar, a gente perceber que na evolução até o desencarne ele não teve nenhuma melhora, mesmo grave, mesmo deficientes graves, no decorrer da sua vida, até o envelhecimento, até o desencarne, eles se modificam, se tornam mais dóceis, por assim dizer, mais afetuosos, tem lapsos de consciência. Quando isso ocorre, houve uma evolução. Então estaria eu errando, mentindo, se eu falasse para você que eles, quando desencarnar, não têm a vantagem de repente, na próxima encarnação, já tiverem consciência dos seus erros e saírem dessa mazela. Então, meus amigos, espero que a gente tenha conseguido atender as curiosidades, as dúvidas de vocês, né? Queria agradecer, Marcos, novamente pela sua participação, foi maravilhosa. Agradecer a todos vocês da Rede Amigo Espírita, TVC e Fraternidade, e convidá-los para que domingo que vem estejam conosco para mais um Ponto a Ponto. Um grande abraço a todos, uma excelente semana, fiquem na paz de Jesus.